Fala galera, beleza? Professor França para mais uma aula de História Geral aqui para vocês hoje. E o tema da nossa aula de hoje vai ser Idade Média, tá? Bom, meus caros, a Idade Média vai ser aquele período entre o século V e o século XV, ok? Que alguns chamam... Não chamam mais não, tô brincando. Alguns chamavam de século das trevas, Idade das Trevas, né? Mas não chama mais não, tá? 1000 anos de escuridão, isso aí é um termo preconceituoso, beleza? Bom, meus caros, o que a gente vai ter, então, aí dessa Idade Média? Você vai ter a parte oriental, beleza? Onde você vai ter dois impérios importantíssimos, que é o Império Bizantino, tá? E o Islã, o islamismo, correto? O Império Islâmico, certo? Bom, meus caros, o que a gente vai ter de interessante? Nós teremos o Império Bizantino como sendo o Império Romano do Oriente, ok? O que a gente vai ter aí de interessante? Eles vão ter um comércio muito forte, porque eles controlavam a rota do Oriente, tá? E a agricultura, forte também. E aí o interessante, né, meus caros? O comércio e a agricultura acabam sendo importantes aí para a gente perceber o tipo de mão de obra que a gente vai ter. Mão de obra escrava, mão de obra servil, ok? Então eles vão ter esses dois tipos de mão de obra, tá? Bom, o que mais que nos interessa? Justiniano, tá? Ele é o imperador mais importante, tá? O imperador que mais vale a pena falar. Ele governou Bizâncio ali no século VI, ok? E aí ele vai fazer o quê, meus caros? Ele faz uma reforma judicial, tá? Cria o Código Civil de Justiniano, Corpus Iuris Civilis, ok? Nós teremos também a questão de expansão. Ele quase retoma uma boa parte do que era o Império Romano Ocidental, ok? Então ele ganha muito território, beleza? Então a gente vai ter a expansão territorial, tá? E o que mais que nós vamos ter? Nós teremos a famosa revolta de Nica, porque ele foi um rei também, um imperador, perdão, que não agradou muita gente, beleza? Inclusive por causa dessas atitudes acima, e vai sofrer uma revolta da população importante, que acaba terminando numa construção da Basílica de Santa Sofia, beleza? Você vai ter, no final da revolta, ele cria a Basílica de Santa Sofia para perdoar as pessoas que se rebelaram contra ele, tá? Bom, meus caros, nós teremos neste império o cisma do Oriente, tá? Então você vai ter a questão do Papa versus o imperador. O imperador tinha o Césaropapismo, que dava o direito dele comandar a igreja no Império Oriental, ok? E o Papa era o líder religioso no Ocidente. Eles acabam brigando e a gente vai ter a criação de duas religiões aí, tá? Que vai ser, então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa, beleza? Então a gente vai ter a criação dessas duas religiões em 1054 depois de Cristo, ok? Bom, meus caros, o que mais que nós temos aí? A decadência
está ligada a vários fatores, mas principalmente a questão, tá, da expansão, tá, islâmica. Beleza? Então a gente vai ter essa questão da expansão islâmica. Bom, o outro império que a gente vai ter no Oriente vai ser o Império Islâmico, tá? O Império Islâmico, meus caros, ele vai acontecer ali, principalmente no século VII, tá? Maomé, ele unifica as tribos, beleza? E consegue a expansão, tá? Territorial. França, e ele conseguiu de boa, assim, facinho. Na verdade foi difícil, tá? Até os 40 anos ele tinha uma religião, nós tínhamos uma religião no islamismo, ou na região, desculpa, da Península Arábica, que era uma religião politeísta. Maomé, com 40 anos, recebeu o chamado e ele foi, então, começou a apresentar a nova religião. E essa religião acabou que ela se ligou à política. Então nós vamos ter essa grande expansão do islamismo, que vai chegar até o Ocidente, na região da Península Ibérica, ok? Então a gente vai ter estes pontos aí, criando um grande império que vai durar até o século XV, praticamente, ok? O império, século XIV, porque XIV já começa o Império Turco-Otomano, que derrubou tanto o Império Islâmico quanto o Império Bizantino, ok? Quando a gente tem o turco Maomé II, né, dominando Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, a gente tem o final deste ponto, ok? Bom, meus caros, e do lado ocidental, nós vamos ter os impérios. Impérios é muito forte, vou até trocar. Reinos bárbaros. Beleza? Os reinos bárbaros, eles vão ser reinos que são formados dentro do que era o Império Romano do Ocidente, tá? Eles que invadem o Império Romano do Ocidente. Então, suevos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões juntos, entre vários, vão invadir o Império Romano, ok? E aí o que acontece, meus caros? Nós teremos esses reinos com pouca duração, por causa da sua tradição de distribuir terras. Os bárbaros acabam não durando muito tempo, tá? O que vai durar mais vai ser o dos francos, tá? Foi o mais importante, beleza? E aí o que acontece, meus caros? Esse reino franco, ele acaba sendo um reino que vai se organizar relacionado com a Igreja Católica, tá? E você vai ter essa igreja sendo fundamental para esses caras. Por que fundamental, França? Porque esses cidadãos, tá? Eles, da igreja, eles vão criar um império unificado, coisa que os reinos bárbaros não tinham. E agora eles vão ter, ok? Então, no reino bárbaro, você começa a ter estes pontos aparecendo, ok? Então, no franco, no caso, ok? Nós teremos esta particularidade. E aí o que acontece, meus caros? O rei mais importante é o Carlos Magno, da dinastia carolíngia, ok? Carlos Magno, meus caros, ele vai fazer o quê? Ele vai criar uma expansão enorme, tá? Maior expansão dentro do Império Franco, ok? Vai ser o dele. Ele vai dividir
aí o seu reino, que vai dar base para o feudalismo, tá? Neste contexto, beleza? E aí, meus queridos, o que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter ele partindo para o conceito do renascimento carolíngio, beleza? Então a gente vai ter todas essas características. Base para o feudalismo, porque ele dividiu o seu reino. Ele conseguia centralizar o poder em si. Depois dele, é que você vai ter a separação desse reino, formando o que a gente conhece como feudalismo. Tá? E ele vai dar base também a uma cultura da educação. Tudo bem? Ele vai trabalhar muito com essas coisas. Ok? Bom, meus caros, depois do Carlos Magno, nós vamos ter um declínio aí deste Império Franco, ok? E aí você vai ter grandes invasões no século IX, beleza? Mas, aqui me cabe falar, tá, para vocês, sobre o feudalismo, já que eu comecei a trabalhar neste ponto. Bom, meus caros, no feudalismo, o que a gente vai ter? Desde quando Roma caiu, nós tínhamos vários povos ali invadindo cidades e tudo mais. E aí você vai ter esse novo modo de produção feudal, tá? Onde a riqueza era a terra, tá? Então a terra era a riqueza, beleza? Então a gente vai ter este ponto aí. Bom, meus caros, nós vamos ter aqui as relações que são importantes, tá? Que vão ser de suzerania e vassalagem, tá? Onde pessoas da mesma classe, nobres, aí vão fazer o quê, meus caros? Vão fazer a relação entre eles, ok? Eles vão se tornar, então, pessoas novas, pessoas unidas pelo traço de fidelidade, ok? Bom, e aqui embaixo nós vamos ter entre o senhor e o servo, tá? Nessa relação entre o senhor e o servo, a gente vai ter o dono da terra, que vai proteger o servo, ok? E esse cara vai dar a mão de obra para esse cara aqui, o senhor feudal, beleza? Aqui, meus caros, a relação é de fidelidade. Em caso de guerra, um ajuda o outro, ok? Então, isso aqui era feito entre nobres. Aqui não é pessoas da mesma classe, são pessoas de classes diferentes, ok? Então, a relação vai ser diferente. Aqui se paga muitos impostos, o servo tem que pagar uma série de impostos para o senhor feudal para usar a terra dele, para ter o direito à proteção desse cara. Tudo bem? Então a gente vai ter essas relações aqui, ok? Bem importante. E, meus caros, nós vamos ter uma sociedade coletivista, tá? Um depende do outro para viver, certo? Um depende do outro para viver. Então, a gente tem a igreja que reza, tá? Tem o nobre que luta e tem o nosso querido camponês que trabalha, tá? É uma sociedade tripartida aí, beleza? A única exceção que a gente tem é os vilões, que antes eles eram donos de pequenas porções de terra, e aí eles vão pagar menos impostos que os servos, ok? Então a gente vai ter esses costumes aí, certo? Bom, meus caros, isso que eu citei para vocês é considerado alta Idade Média, beleza? Agora eu falo para vocês da queda
do feudalismo, tá? A queda do feudalismo. Meus caros, o que acontece aí? No século XI, nós teremos um crescimento populacional, tá? O que começa a causar falta de terra, tanto para nobre quanto para servos, ok? Bom, o que acontece, meus caros? Nós teremos, neste momento, um renascimento, beleza? O renascimento de cidades e de comércio. Não é que tinha acabado, tá? Mas durante o feudalismo, que é ali entre o século V e século X, você teve uma grande redução das cidades, porque as cidades estavam sendo invadidas, então não existe muito comércio. O comércio no feudo, ele é basicamente através de trocas, escambo, ok? Você quase não tem uso de moedas dentro do feudo, ok? A partir do momento que você tem o crescimento populacional no século XI, você precisa de novas saídas. Então a galera vai para as antigas vilas, para as antigas cidades e vai formar essa galera. Tudo bem? Então, meus caros, nós teremos um crescimento populacional. E aí, galera, nós teremos o renascimento das cidades e do comércio, tá? Isso tudo mobilizado por este momento aqui histórico, ok? Então, a gente tem essa transição. O que vai ajudar muito isso, meus caros? O movimento de cruzadas, beleza? Então, a gente vai ter as cruzadas, que são movimentos religiosos que começam no século XI e vão até o século XIII, tá? Se você pegar só aquele para reconquistar a Terra Santa, Jerusalém, ok? Essas cruzadas vão ser importantes porque vão reabrir o comércio com o Oriente, beleza? Você vai ter a reabertura do comércio com o Oriente. E nós vamos ter também a questão desses caras aí, tá? Podendo, querendo ou não, passar por mais regiões. O pessoal das cruzadas, esses guerreiros que vão lutar lá no Oriente, eles acabam conseguindo levar comerciantes junto a eles, que vão ser protegidos, né? Então, a burguesia vai surgir neste momento. Os burgos, que são as cidades, vão surgir neste momento, ok? Então, você vai ter esse crescimento ligado a isso, porque você vai buscar as especiarias lá no Oriente, que são produtos que não tem na Europa. Então, você vai começar a desenvolver estes pontos aqui, ok? Quantas cruzadas foram? 10. 8 oficiais, quer dizer, foram chamados ou pela igreja ou pelos nobres, ok? E isso são as oficiais e 2 que não foram, que é a dos mendigos e a das crianças, ok? Então a gente vai ter esses movimentos ajudando no renascimento comercial e no renascimento das cidades, a criação dos burgos, cidades. Bom, meus caros, e aí? Qual que é a próxima parte? Vamos falar da crise já, né? Nós teremos uma crise no século XIV. Tudo bem? A crise no século XIV. O que foi essa crise do século XIV, meus caros? Foi o momento em que o feudalismo vai entrar em crise, mas esse comércio aqui também. A gente vai ter uma crise generalizada, beleza? O que vai ser aí, meus caros? Fome, tá? A partir do século XIV você vai ter muita fome, tá? Por causa de crises climáticas, principalmente. Você vai ter isso daí, beleza? Você vai ter também, tá? A questão da guerra dos 100 anos, tá? Beleza? Que vai ser um conflito entre a Inglaterra e a França, mas a galera de Humana colocou o nome errado, era 116 anos, mas colocou só 100,
beleza? Então a gente vai ter este ponto que, imagina, tá passando fome, aí vem guerra. E aí nós teremos também a grande peste negra, tá? Peste negra, que foi, sem dúvida nenhuma, uma das grandes causadoras de morte no século XIV, porque a população está desde o século XI crescendo. Aí chega no século XIV e faz assim, ó, fome, guerra, peste. A peste negra, ela só existiu por dois motivos. O retorno do comércio, porque ela veio da China, muito provavelmente, ok? Era conhecida, já tinha acontecido em vários lugares, mas o primeiro relato que a gente tem é na China, beleza? Inclusive foi usado como arma biológica, né? Os caras jogavam corpos de pessoas por cima do muro, dessa galera que estava ali, correto? Então a gente vai ter este ponto. O que mais, galera, que a gente vai ter? A peste negra ela vai ser, então, por causa do comércio e por causa da sujeira das cidades. Tudo bem? As cidades eram muito sujas, beleza? Então isso acabou gerando muitos ratos que carregavam a pulga que tinha a bactéria que transmitia a primeira fase aí, porque ela teve mutação também, né? A peste negra. É importante lembrar que ela acabou se tornando, além de sanguínea, pulmonar também. Beleza? Então a gente vai ter essas duas coisas. Matou 1/3 da população europeia, beleza? O que vai causar um grande declínio da população. Bom, depois de passar da peste negra, meus caros, nós teremos aí, querendo ou não, revoltas, tá? Populares, tanto no campo quanto nas cidades, por causa dessas crises, beleza? Você vai ter, por exemplo, a Jacqueries, na França, que são movimentos de camponeses insatisfeitos que os senhores feudais não queriam que eles saíssem do campo e fossem para a cidade. França, mas antes não estava saindo porque não tinha mais espaço dentro dos feudos, ali do crescimento do século XI, mas aqui, quando tem um declínio da população, tanto na cidade quanto no campo, os senhores feudais não querem que a galera saia para ir para a cidade. O que acaba acontecendo? Eles vão aumentar os impostos para que os caras não saiam dali. Eles não são escravos, mas são servos e têm que pagar os impostos. Se eles não pagam os impostos, eles não podem sair. A galera da Jacqueries vão quebrar tudo neste momento para poder ter o direito de sair ali daquele momento, sair para a cidade, porque a cidade liberta. Certo? Bom, meus caros, e a crise do século XV, beleza? Século XV. Este momento é fundamental para a formação dos estados nacionais, certo? Os países. E isso vai acontecer numa aliança entre a burguesia mais o rei, que quer retomar o poder ali dos senhores feudais, porque o feudalismo, ele tem um poder descentralizado. E aí no século XV os reis vão se centralizar aí o poder, criando os estados nacionais, países. Espanha, Inglaterra, França. Portugal é o primeiro, lá no século XII, né? Ele vai fazer. Mas tem a questão da burguesia também importante lá dentro de Portugal. Beleza? Então a gente tem este ponto aí. É este momento que interessa para vocês. É o momento da formação dessas nações. E para finalizar, a igreja medieval, tá? Maior instituição que a gente teve naquele momento, ok? Uma instituição fortíssima, ok? E aí o que acontece, meus caros? A igreja medieval, ela vai acabar, tá? Dando conta aí de administrar, ela vai ter tanto poder temporal quanto espiritual, ok? Então a gente vai ter a maior senhora feudal, ela tinha muitas terras, 1/3 das terras da Europa eram dela, beleza? E nós temos uma divisão aqui, duas divisões na verdade, tá? Dentro dessa igreja, que vai ser clero regular e
secular. O regular são os monges, o secular é aqueles que ficam perto das pessoas, ok? Então você vai ter este ponto. E o alto e baixo clero, certo? Que vai ser bispos, cardeais, tá? Monges, padres, tá? São esses pontos. Mas a igreja, ela controla a maior parte do pensamento da galera. Por quê? Ela vai se expandir com reinos bárbaros e muita gente vai se converter e ser obrigado a se converter ao catolicismo neste momento. Beleza, meus queridos? Então era isso. Abraço e até a próxima. Tchau!